Buongiorno! Tutto bene? Já tem um tempinho que eu não gravo aqui e parece que eu fico tentando adiar o máximo possível. A verdade é que parar para gravar e conversar é uma coisa ainda que eu não tomei, não gosto mais, não tenho o hábito. Hoje tem um motivo especial para eu estar gravando esse vídeo. Eu queria especificamente falar dessa profissão que é o guia de turismo. E por que é importante ter um guia de turismo, como acontece a formação. Para quem me segue lá no Instagram, eu vou colocar aqui embaixo, se você não me segue, vai me seguir lá porque a gente conversa bastante. Eu pedi algumas perguntas sobre essa profissão, guia de turismo, sobre visita guiada, para que eu pudesse responder aqui hoje. A profissão guia de turismo, ela nasce exatamente para mostrar a cidade de uma maneira amigável, de uma maneira, claro, competente e de uma maneira em que o turista se sinta acolhido, como se fosse um amigo que estivesse te recebendo na cidade. Para mim é extremamente importante ter um contato humano, saber com quem eu estou tratando, de onde vem, por que vem, saber a história. Isso para mim é fundamental. Eu sempre tiro ali uns 10 minutinhos antes de começar a visita guiada para saber quem são essas pessoas, porque afinal de contas, por que chegaram na Itália? A gente tem ali vários 1000 quilômetros separando Brasil e Itália. Então, eu quero saber o porquê, não só por uma curiosidade minha, mas também para poder mostrar da melhor maneira a cidade. Tenho o padrão que eu tenho que apresentar, porque afinal de contas eu fui contratada para apresentar a cidade, então eu vou contar fato artístico, arquitetônico, histórico, mas também curiosidades, né? Porque a gente quer saber curiosidade, a gente quer saber o que tem de diferente, a gente quer saber por que Florença é tão interessante. Não foi uma vez que isso aconteceu. Clientes que reservaram um dia ou fizeram bate e volta para Florença e me contrataram para otimizar o tempo, no final do tour eu ouvi assim: ah, mas Florença não é para ser aproveitada em um dia. Florença não deve ser aproveitada em um dia. E aproveito para lembrar que Florença é a capital da Toscana. Então, está em Florença, você está na Toscana. Fechou parêntese e a gente volta para a conversa da visita guiada com guia de turismo. Opa, olha eu aqui de novo. Só mais um exemplo de como uma guia de turismo pode fazer diferença na tua viagem. Imagina você entrar na Galeria degli Uffizi, vários quadros, inúmeros quadros, e você não saber para qual olhar. A guia de turismo vai te direcionar para as obras mais importantes, as mais relevantes, e vai, claro, te explicar o porquê daquele quadro e porquê da sua importância. Outro exemplo, Galeria dell'Accademia, onde está o Davi. Porque todo mundo quer ver o Davi, qual a importância dele, qual a relevância dele na história da arte. Isso sem contar do Museu Arqueológico, que está aqui atrás de mim, sem contar da Galeria Palatina, que é cheia de quadros. Ou seja, visitar Florença com uma guia só traz diferença, só te agrega. Muita informação, muita curiosidade. Além do mais, você vai estar colocando um extra na tua viagem que você não ia aprender tão fácil assim. Outro exemplo prático de visita guiada. Por que esse prédio está aqui? Qual é a relevância dele? Por que tem essa estátua na frente? Por que tem esse espaço aqui? E por que aquela janelinha ali no cantinho está sempre aberta? Tem sempre uma explicação e só uma guia de turismo vai poder explicar isso para você. E antes de entrar na Basílica de Santissima Annunziata, que fica na Praça de Santissima Annunziata, você passa pelo Claustro dos Votos. Ali há um importante ciclo de afrescos realizados entre os séculos XV e XVI por artistas como Alessio Badolvinetti, Cosimo Rosselli, Andrea del Sarto, Pontormo e Rosso Fiorentino. De um lado, você tem histórias de São Filippo Benizzi, que foi um frade da Ordem dos Servos de Maria, e do outro lado você tem histórias ligadas à vida de Maria.
guia de turismo é uma profissão regulamentada, ou seja, tem uma lei que legaliza os guias de turismo. Todos os guias ganham um certificado a partir do momento que eles participam de uma espécie de concurso público aqui. E em 2017, início de 2017, a profissão guia de turismo, ela é não mais no território, ela não é respectivo ao território toscano, ou território da Lombardia, ou território do Vêneto. A autorização vale no território italiano. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha autorização que eu consegui na Toscana, eu também posso utilizá-la para trabalhar em Veneza, eu posso utilizar para trabalhar em Milão, porém, eu vou trabalhar lá? Não, porque eu não estou especializada naquele território. Isso faz parte da minha formação, faz parte de como eu me comporto como guia de turismo. Eu falo de certificado porque todo guia de turismo precisa ter um certificado, uma autorização. Mas o que é isso? É essa carteira aqui. Uma coisa que tem que ser observada e você como cliente deve prestar muita atenção, porque isso diz respeito ao seu comportamento como turista e como consumidor. Todos os guias de turismo têm que ter a carteira de autorização. Eu, quando trabalho, preciso apresentar isso. E eu sou formada pelo FRJ. Sou ex-aluna FRJ com muito orgulho. Sou formada em letras, em português e italiano. A minha habilitação é em língua italiana. Fiz também especialização em língua e literatura italiana. Fiz mestrado em língua italiana. E o meu mestrado foi um mestrado tenso, foi um mestrado muito intenso. E eu acabei o mestrado em 2014, foi exatamente num período em que eu tava, assim, não sei se eu ia pro doutorado, não sei se eu ficava, já tava dando aula de português para estrangeiro e de italiano já desde 2008. Eu comecei dando aulas de italiano lá em 2008 no CLAC, o Centro de Línguas Aberto à Comunidade da UFRJ. Era um projeto de ensino de línguas a baixo custo, e eu fiquei por 2 anos. Em 2008 eu ganhei uma bolsa de estudos para vir para a Itália pela primeira vez, que foi assim uma coisa maravilhosa. Eu ganhei uma bolsa de estudos do Ministério de Relações Exteriores da Itália e fui estudar em Perugia. Então, assim, a minha relação com a Itália é uma relação de estudo, é uma relação de análise crítica de língua, análise de sociedade, análise da literatura. Então é uma coisa que vem já de muito tempo, desde 2005. E é claro, quando eu comecei a dar aula, é onde eu comecei a colocar tudo que eu tinha aprendido em prática. Eu sabia que eu ia esquecer. Na hora que eu estava filmando, eu esqueci de citar que um outro lugar que eu guardo com muito carinho, que foi onde eu dei aula, foi na Associação Cultural Ítalo-Brasileira, a falecida CIB, que infelizmente não existe mais. Ela também ficava dentro do prédio onde fica o consulado italiano, aí no Rio de Janeiro. Era um local onde os descendentes de italianos tinham um apoio para aprender a língua italiana. Pude ter o prazer de dar aula lá na última fase da CIB, que infelizmente ela já não existe mais. Além da CIB, dei aulas em outros cursos de italiano, que isso aí já são cursos mais empresariais, com foco de empresa, que não era só para a língua italiana, mas também para português para estrangeiro. Se por algum acaso você não possui uma formação artística, ou seja, não fez graduação em História da Arte, em Arqueologia, em Arquitetura, você precisa fazer um curso que te dê as habilidades para ser guia de turismo. História da Arte, Arquitetura e Arqueologia vão te dar todos os requisitos para ser guia de turismo? Uma parte sim, mas uma outra parte também é dada durante o curso, porque o curso é muito mais específico, é muito mais direto. Quando eu fiz o curso, tinham 3 meninas, uma da Bélgica, uma da França e uma da Rússia, que tinham feito História da Arte, mas mesmo assim estavam fazendo o curso. É que eu percebi que eu não disse como que eu concluí esse curso. Depois que você completa o percurso básico do curso de formação para guia de turismo, você precisa fazer a prova final organizada pela região toscana. Então eu posso dizer que sim, eu participei de um concurso público, porque afinal de contas a região toscana é o órgão
público que administra a região toscana. Foi uma prova assim bem complicada. Foram 3 dias de prova, avaliando tanto o lado artístico, histórico, tudo que envolve as capacidades, tudo que envolve o que é necessário para ser guia de turismo, foi verificado nesses 3 dias de prova. E aí só depois que eu tive o ok da região toscana, que eu tive o resultado, aí eu pude dizer que sim, eu já era uma guia de turismo. E quando eu recebo um grupo organizado, digamos assim. É um grupo de família, um grupo de amigos. Então, de certa forma, eu tenho muito mais liberdade para administrar o meu horário, para passar 15 minutos, para mostrar uma coisa que eles querem ver. Então, é uma delicadeza, uma atenção, um cuidado que eu tenho com o meu cliente que talvez eles não encontrem tão facilmente assim. Mas isso é uma coisa minha como profissional. Se é possível apresentar, se é possível mostrar o que ele está me pedindo, sim, eu vou mostrar, mas às vezes não dá para fazer milagre. Então, dentro do que é possível, eu tento realizar a solicitação. Às vezes dá, quase sempre dá para realizar esse pedido. Uma outra coisa que eu preciso deixar super claro: eu não sei como as outras pessoas trabalham, eu não sei. Eu sei o que elas têm que fazer. Tem que apresentar data, passar informação e contar o que tem que ser contado. Mas a maneira que cada uma conta é o que faz a diferença. É por isso que quem faz tour comigo acaba falando que é uma das melhores coisas que já fizeram. Foi uma das melhores experiências, porque nunca imaginava que ia ser assim. Não é, por exemplo, como fazer um city tour no ônibus. Não é nada disso. É uma outra coisa completamente diferente. Eu vou passeando com você pela cidade, eu vou te mostrando a cidade, te mostrando por onde você está passando e quem já passou por ali. Não é como se você estivesse abrindo um guia de papel e lendo. Não é isso. Imagina uma conversa. Então, é isso que eu faço. Eu converso com você e eu te conto muita coisa importante. Tem algumas guias que se preparam fazendo cursos sobre arqueologia, sobre história da arte, cursos mais específicos, que eu quero dizer. Outras fazem sobre vinho, sobre os produtos gastronômicos. Eu prefiro ficar no contexto artístico, por isso que eu tô me especializando cada vez mais. Quando baixa um pouquinho a temporada, eu tô buscando mais e mais informações, porque é um estudo constante, eu nunca paro de estudar. Então, resumo da ópera, pra gente terminar esse vídeo e falar assim: entendi por que é importante ter uma guia de turismo. É importante ter uma guia de turismo porque essa pessoa vai te fornecer informações úteis sobre o contexto histórico, informações úteis sobre o contexto artístico e arquitetônico. E é importante também porque essa pessoa vai te contar umas histórias que só ela sabe, que só ela se preparou para contar. Todas fazem isso? Não sei, eu sei que eu faço, tá bom? Esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que quando eu terminar de montar esse vídeo não fique nada de fora do que eu queria falar. Se eu deixei alguma coisa de fora, me escreve aqui nos comentários, me segue lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em interagir com vocês. A gente conversa bastante lá pelo Instagram, eu tô sempre publicando alguma coisa daqui de Florença ou da Itália, tá bom? Eu tô esperando vocês por aqui e por lá. Um beijão e até a próxima. Tchau e arrivederci!